Boa noite a todos. Vou tirar aqui que acho que fica mais fácil. Agradeço a presença de todos. O mais importante é que estamos reunidos aqui em prol de uma edificação energética. A gente vem para a casa espírita muitas vezes buscando se refazer, né, vibracionalmente, refletir sobre a doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus e que a gente possa fazer um pouquinho hoje. E espero colaborar, contribuir aí um pouquinho com todos vocês. Hoje o tema que eu trouxe são os trabalhadores da última hora. É um tema que quem me inspirou, na verdade, foi minha mãe. Nesse mês das mulheres, né, eu pensei muito o que eu poderia trazer e conversando com a minha mãe também é divulgadora da doutrina em Minas, em Araxá, e ela falando de um texto que ela gosta muito e está dentro desse contexto, a gente vai falar um pouquinho. Então, só para refletir assim um pouquinho, relembrar o que seria essa parábola, né, dos trabalhadores da última hora, Jesus ele fala para os discípulos e para quem o seguia a respeito do que seria o reino dos céus. Então ele compara o reino com uma vinha em que o Senhor ele vai atrás de trabalhadores e ele busca esses trabalhadores logo na primeira hora da manhã. E aí, segundo a cultura judaica, né, eles dividiam o dia em horas, em 12 horas, que era o tempo do sol, da duração da luz do sol. Então ele fala na parábola que ele foi logo nos primeiros dias, nas primeiras horas do dia, buscar na praça os trabalhadores para colaborar em sua vinha, para trabalhar em sua vinha. Depois ele retorna na terceira hora, depois ele retorna na nona hora, até a 11ª hora, que é a última hora, né? E quando ele vai nessa última hora do dia, ele ainda encontra trabalhadores naquela praça e ele questiona, por que vocês ainda estão aqui, não foram trabalhar? E eles falam que eles ainda não haviam sido chamados, ainda não tinham tido a oportunidade. Então o Senhor os chama para a vinha, para o trabalho, que trabalho não falta. Então eles vão até a vinha e começam a trabalhar. Pode passar para o próximo. E aí eles vão trabalhando ao longo daquele dia e no final do dia de trabalho o Senhor então faz o pagamento daquele trabalho, começando pelos últimos que chegaram. Quando ele chamou os primeiros, da primeira hora, ele havia combinado um valor, uma moeda de pagamento pelo dia de trabalho. Ao final do dia, quando ele começa a pagar os últimos que chegaram, ele paga essa mesma uma moeda para todos os trabalhadores, independente da hora de que eles chegaram na vinha para trabalhar. E aí, aqueles que começaram a trabalhar logo cedo questionaram o Senhor, mas por que nós que estamos aqui o dia todo trabalhando, por que nós recebemos a mesma quantidade dos que chegaram por último? Então, o Senhor da vinha fala, mas porque eu sou bom, vós sois maus, vocês têm os olhos maus pelo bem que eu faço? Então, se eu acho justo fazer o pagamento do mesmo valor, eu estou te pagando o que eu havia combinado com você. Então, toma sua moeda e segue. E Jesus finaliza essa parábola com a frase bem conhecida, né, que há muitos os chamados e poucos os escolhidos, e os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, nesse contexto da parábola, algumas coisas que eu gostaria que a gente pensasse e refletisse para extrair a ideia principal do que Jesus queria trazer com a gente, para a gente com essa ideia do reino de Deus ser como uma vinha. Primeira coisa, a gente relembrar que Jesus ele tinha que falar a linguagem do povo da época. E os judeus eles já trabalhavam com a ideia da vinha no sentido espiritual. Então, sempre a ideia da videira, da uva, da vinha, sempre vai estar atrelado com essa questão mais espiritualizada. Para os judeus, para o judaísmo, o dono da vinha era Deus, a vinha era Israel, que era o povo de Israel, né, o povo escolhido por Deus, então era aquele povo que Deus trabalhava ali, e a videira, a uva, seria o próprio povo, os frutos, né, os frutos de Israel, que poderiam ser bons ou maus. Se a gente pegar essa mesma ideia e agora trazer um pouco mais para o espiritismo, a gente consegue correlacionar algumas coisas semelhantes. Então a gente também entende o Senhor da vinha como Deus, o Criador de tudo, mas agora a vinha não é especificamente um povo, uma nação, mas sim toda a criação de Deus. Então Deus, ele não tem um povo escolhido, ele não é único de uma nação,
mas sim de toda a criação. Então a gente precisa entender que a vinha do Senhor é toda a criação, então todo o universo. E também a gente não pode se reter só ao planeta Terra, né? Nós somos apenas um planetinha dentro da imensidão da criação divina. A videira e a vinha, quando a gente olha o Livro dos Espíritos, ele foi inclusive indicado para Kardec que ele usasse essa simbologia, essa cepa de uva, como símbolo do livro, ali nas primeiras capas, para simbolizar a obra do Criador. Então, mesmo no Espiritismo, a gente volta trazendo essa simbologia. E aí a gente poderia associar a videira, a uva, o cacho, as folhas, o tronco, com a parte mais material da nossa vida. Então, a vida material, a vida de encarnados. E o suco, né, o sumo que a gente extrai dessa uva, o vinho, seria a ideia do espírito. E que se a gente pensar o bagaço da uva depois de espremido, ele apodrece, ele estraga, da mesma forma como o nosso corpo. Agora, a uva, depois de extraído o suco, ele vai fermentando, vai aprimorando, e o vinho, a cada ano que passa, ele vai se tornando cada vez melhor, mais depurado. E essa é a ideia do espírito, que o espírito ele não perece e ele vai sempre evoluindo. Então tem essa ideia aqui dessa correlação da videira, da uva, do vinho com essa ideia mais espiritualizada. Então a gente tem que entender esses pormenores também. E outra coisa que me chama bastante atenção é que Jesus fala que o reino de Deus é como uma vinha. E a vinha é um ambiente de trabalho, ele não é um ambiente de descanso eterno. Então, essa é uma ideia que já Jesus queria trazer para nós, que no momento que a gente parte para o plano espiritual, a gente não vai estar ali com anjos e harpas tocando e a gente vai descansar eternamente. É um ambiente de muito trabalho. Que Jesus nos chama e nos convoca a todo tempo para esse trabalho na criação divina. Então, Jesus é esse servo fiel, pensando então na interpretação dessa parábola à luz da doutrina espírita. Jesus seria esse servo que vai recolher os trabalhadores para a criação divina. Então, o universo todo seria essa vinha de Deus, e ele busca, ele convoca, ele traz sempre a tentativa de trazer mais colaboradores para co-criar, para trabalhar no reino de Deus. Porque todos nós temos o nosso papel aqui no mundo, seja no planeta Terra, seja em diversos outros que nós vamos passar algum dia. Então, os trabalhadores dessa vinha são todos nós, filhos de Deus. Assim como Jesus ainda o é, mas é um trabalhador que já está num nível bem, bem superior ao nosso, né? Então, ele já pode ser o sênior lá e nós somos o júnior dentro de uma escala, pensando numa empresa, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 132, a gente vê essa ideia de que a gente tem um papel importante para tomar, para fazer parte dessa criação. Porque Kardec pergunta, qual que é o objetivo da nossa encarnação? E aí, dentre as respostas, fala, fazer-nos chegar à perfeição, passar pelas vicissitudes corporais. Então, muitas das situações que a gente precisa viver, a gente só consegue passar por elas quando encarnados e não no plano espiritual. E estar em condições de suportar a parte que nos toca da obra da criação. Então, essa última fala é que fica muito claro o nosso papel enquanto co-criadores na criação divina. Nós também somos trabalhadores, nós podemos auxiliar na evolução, na melhora do nosso ambiente, do nosso planeta, de nós mesmos. Então, nós também somos criaturas divinas, nós também somos parte dessa vinha divina. Então, trabalhar a nós mesmos também é trabalhar na vinha de Deus. Então, a gente precisa fazer essas experiências de encarnação para a gente ficar um pouquinho mais casca grossa. E aí aqui a ideia não é ficar rude, truculento, não. A ideia do casca grossa é aguentar as porradas da vida. Então, a gente conseguir com resiliência, com paciência, enfrentar os desafios que a gente vai enfrentar e não já cair em prantos, em desespero no primeiro desafio que aparece. Imagina Jesus, o quanto ele teve que suportar de calúnias, de injúrias, de dor e sofrimento quando ele esteve aqui encarnado com nós. Quem de nós iria suportar tamanhos desafios, tamanhas injúrias, tantos falatórios negativos a respeito da figura de Jesus? Jesus nunca molestou ninguém, e quando ele poderia se defender, ele sempre auxiliou a todos que o rodeavam, curava e tudo mais.
mas no momento mais crítico de sua vida, que foi o da crucificação, ele mesmo não se defendeu. Quantos de nós, na primeira injúria que nós levamos, a gente já quer se defender, já quer atacar o outro, já quer fazer uma briga, uma revolta? Então, quantos de nós precisamos trabalhar esses sentimentos dentro de nós, nos fortalecer enquanto seres humanos mais amorosos, para a gente ser capaz de realmente trabalhar na criação divina com amorosidade, com respeito, com humildade. Então, todas essas vivências que a gente tem ao longo da encarnação é justamente para nos preparar, para nos tornarmos mais fortes, para exercer, assumir esse papel de co-criador junto com Cristo. E aí a gente precisa estar atento, porque da mesma forma que da parábola o Senhor ele vinha chamando na primeira hora, na terceira hora, na nona hora, Jesus nos chama a todo tempo, a todo momento. E aí quem seriam esses trabalhadores da primeira hora? Será que seriam espíritos que já foram criados prontos, já sabendo a tarefa que precisava cumprir, perfeitos e com todos os ensinamentos já concluídos dentro de si? Com certeza não, porque a gente sabe que os espíritos eles são criados todos simples, né? E estamos no mesmo processo de evolução. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, alguns progridem mais rápido, outros um pouco mais lentamente, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, por que os trabalhadores da primeira hora? Aqui a gente tem que entender o tempo das parábolas como algo muito simbólico, obviamente. Esse um dia não representa o mesmo um dia de 24 horas para nós. Se a gente pensar na simbologia da parábola, esse um dia é um período que pode ser constituído por milhares, milhões de anos. E aí eu acho que um dos pontos que mais se encaixa para o momento da Terra, porque com certeza a gente sabe que os ensinamentos de Jesus, eles são para a eternidade, mas a gente pode escalonar dependendo das nossas necessidades de interpretação. E eu acredito que para o momento que a gente vive aqui no planeta Terra, a gente sabe que a gente está passando por um processo de transição planetária, de evolução. Então, a gente pode entender que esse um dia de trabalho poderia ser esse processo em que o planeta Terra vive de provas e expiações, desde o início até a gente concluir essa etapa. E aí a gente passa para um novo dia de regeneração. Então, se a gente pensar que esse um dia ele representa esse processo evolutivo, um dos possíveis trabalhadores da primeira hora, a gente poderia dizer os exilados de capela. Esses colaboradores, esses espíritos foram exilados desse planeta e foram trazidos para a Terra para nos auxiliar no progresso, principalmente intelectual, pois eles precisavam ainda trabalhar questões do coração, a questão moral, em que eles ainda eram defasados. Então, quando eles vêm para o nosso planeta, eles são chamados ao trabalho. É o chamamento de Jesus. Vamos trabalhar na vinha de Deus. É um novo planeta que está precisando de suporte, que precisa de progresso e vocês estão em condições de auxiliar. E ao mesmo tempo que vocês auxiliam, vocês também progridem. Há espíritos que atenderam o chamado de Jesus nessa primeira hora do nosso planeta. Alguns talvez ainda estão até hoje tentando se preparar para serem trabalhadores efetivos. Mas o que a gente precisa entender é, esses trabalhadores, os exilados de capela, que para nós poderiam ser considerados os trabalhadores da primeira hora, eles eram, desde o início, os trabalhadores da primeira hora? Ou será que eles não foram nem os da última hora em capela? Porque eu entendo que eles foram chamados diversas vezes ao trabalho de Jesus e de outros espíritos crísticos naquele planeta, e pela renúncia, por negar os chamados, por não querer seguir a lei do progresso, eles precisavam ser convidados a se retirar. Então eles não foram nem os espíritos da última hora, mas precisaram ser os da primeira. Em algum momento teve que haver esse despertar da consciência e esse entendimento da necessidade do progresso, da evolução, do auxílio e da evolução moral principalmente. Então, a gente pode acreditar que esses foram os trabalhadores da primeira hora aqui no planeta Terra com o chamado de Jesus. E logo em seguida foram várias personalidades e pessoas importantes que auxiliaram tanto no progresso intelectual quanto moral. E aí a gente tem os vários
Moisés, por exemplo, né, os vários apóstolos, Jesus que vem não destruir, mas dar sequência aos ensinamentos, e aí vem todo o trabalho dos mártires, e tantas outras personalidades, filósofos, pesquisadores. Depois vem Kardec, trazendo a doutrina, depois Chico, e tantos outros vêm colaborando e trabalhando e auxiliando. E aí a gente percebe que os trabalhadores da primeira hora auxiliam os da segunda, que geram subsídios para o da terceira. Então não é um trabalho isolado. Cada um faz um pouquinho, auxiliando no progresso do todo. E aí vem essa frase que eu acho bem interessante, que cabe aqui, né? Se a gente pensar em 100 marteladas que quebram a rocha, qual é que verdadeiramente quebrou? A centésima ou todas as 100? Então, se a gente pensa que nós estamos trabalhando para o progresso espiritual, o progresso do planeta e o trabalho na criação divina, todos os trabalhadores, eles trabalham em conjunto em prol do bem comum. Então, nenhum é melhor ou pior do que o outro. Todos estão sendo chamados, porque nunca é tarde para começar a trabalhar na criação divina. E aí, quem seriam então esses trabalhadores da última hora? No Evangelho, no capítulo 20, que é o tema desse item, eles deixam claro que os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas. Mas eu acredito sim, que na verdade, independente de crença religiosa, somos todos nós que estamos de alguma forma um pouco mais despertos para essa questão moral, para a evolução do espírito, que tem uma visão um pouco mais espiritualizada, que olha um pouco mais para o outro, que tem essa visão do egoísmo um pouco mais reduzida e que estão vivendo nesse momento de transição planetária. Então, independente se é espírita ou não, católico, evangélico, ou às vezes sem nenhuma crença religiosa, mas que estão com esse despertar da consciência em prol do trabalho no bem, em prol do progresso da humanidade, de auxílio ao próximo, de amar o outro e construir a si mesmo, da reforma íntima, de se autotransformar, todos nós estamos trabalhando nessa última hora, nesse último momento, nesses tempos finais do processo de transição planetária. A gente é chamado muito para essa responsabilidade, porque nós temos conhecimento da doutrina, que nos traz muita clareza sobre o porquê estamos aqui e para onde nós vamos. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade recai sobre nós. Então, se nós estamos em condição de compreender essa doutrina, é sinal de que nós também estamos em condição muito mais de trabalhar. A gente já falou da importância, né, o quanto todos os trabalhadores da obra de Cristo, de Deus, já contribuíram para o progresso do planeta até o momento, e nós viemos então nesse momento agora em que a gente tem uma capacidade de raciocínio, de criticidade maior, e a gente consegue compreender coisas que há tempos atrás a gente ainda não tinha maturidade suficiente para compreender. Então, a importância da doutrina de abrir os olhos, de trazer sem rodeios, ser objetivo e claro no qual o nosso papel aqui no planeta. E aí eu sempre brinco que nós espíritas às vezes somos os mais teimosos, que às vezes a gente precisou estar aqui dentro da doutrina, que Deus escancara para a gente o que a gente precisa fazer, por que a gente está aqui, para onde nós vamos, porque às vezes Ele tenta falar por parábolas, tenta ensinar de várias formas no nosso dia a dia, a gente continua negando de entender, de compreender. Então não está conseguindo entender, então eu vou desenhar. E aí ele vem e traz a coisa muito esmiuçada e clara, e aí agora não tem mais desculpa. Então, às vezes, eu acho que muitas vezes eu estou aqui na doutrina porque eu era mais necessitada de clareza, de compreensão e de estudo para conseguir ouvir o chamado de Jesus. E aí é esse chamado. Será que a gente está prestando atenção? Porque como na parábola Jesus nos chama a todo tempo, será que a gente está ouvindo esse chamado? Será que a gente está pronto e preparado para ser chamado para trabalhar na obra de Jesus? E a gente vê essas passagens, né, de João, que ele fala: eu sou o bom pastor, Jesus falando, né, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
Se a gente pensar, então, num pastor, em que ele tem ali todas as ovelhas ou o gado, ele está ali pastoreando, ele falar qualquer coisa ali, o gado já ouve a voz, ele já aproxima, ou ele se afasta, ele já sabe ser conduzido pelos comandos do seu pastor, do dono ali do gado, porque está ali convivendo todos os dias e ouve o tempo todo aquela voz. Se qualquer um de nós estranhos chegar naquela fazenda e tentar fazer o mesmo comando, muito provavelmente não vai dar certo, porque a voz é diferente, eles não estão acostumados. Então, será que para a gente ouvir o chamado desse nosso bom pastor, que é Jesus, a gente não precisa criar intimidade com ele, convívio com Jesus, para que convivendo com Jesus, a gente criando essa intimidade, a gente não apure os nossos ouvidos e aí nesses chamados a gente consiga compreender o que ele nos pede? Porque muitas vezes a gente imagina que ele vai aqui surgir igual ele surgiu para Paulo, né? E vai aparecer Vivian, ó, você vai pegar aqui e vai fazer tal coisa, ó, eu quero que você vá ali e faça tal coisa. Não vai ser esse o chamamento. É muito mais sutil, é muito mais nas coisas do nosso dia a dia que passam muitas vezes desapercebido por nós. E aí é essa sutilidade que a gente precisa começar a captar. Quanto mais contato com Jesus, quanto mais a gente se espiritualizar, quanto mais a gente elevar o nosso padrão de vibração, mais a gente se conecta com a espiritualidade e mais eles conseguem se comunicar com a gente, seja por uma inspiração direta, seja pela conversa com um amigo, seja por algo que você leu em um dado momento. Então, existem essas comunicações e a gente precisa estar com a vibração um pouquinho mais elevada, com o ouvido, pensando o ouvido espiritual mais aguçado para captar esses chamados de Jesus. E aí eu trouxe um capítulo 24 que eu vou pedir licença para fazer uma leitura, porque eu acho que tem vários trechos aqui que ajudam a gente a compreender essa questão do chamado, né? É um capítulo 24 do livro Instrumentos do Tempo, que ele vai relatar como que Jesus conversa com a gente. Então ele começa assim, é o livro de Emmanuel, tá? Aguça os ouvidos. Então a primeira coisa que ele já fala é para a gente aguçar. E aí nesse sentido vem muito disso da gente trabalhar as nossas vibrações, porque nós somos como se fosse uma anteninha de rádio. Para a gente captar o que vem de lá para cá, a gente precisa estar na mesma sintonia, na mesma vibração. Então esse aguçar de ouvidos é a gente estar em sintonia, na mesma vibração, se conectando com a espiritualidade. Então aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho de serviço, em teu próprio aperfeiçoamento cada dia. Então aqui ele reforça de novo que Jesus nos chama a todo momento, os múltiplos chamados de Jesus para a nossa reforma íntima. É a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. Então é quando a gente identifica aquela coisa que mais dói na gente, é ali onde a gente tem que trabalhar. É ali que Jesus está nos chamando, olha, tá vendo isso aqui que te dói? Tá vendo isso aqui que te incomoda? É isso que a gente precisa trabalhar. Então, quanto mais dói, mais a gente tem que começar a perceber, olha, isso aqui não tá legal. Eu preciso trabalhar essas questões, seja um orgulho ferido, um egoísmo, uma tristeza profunda, alguma coisa que ali não tá legal e aquilo que não tá nos auxiliando no progresso é onde a gente precisa olhar. E por mais que doa, por mais que seja difícil a gente assumir algumas questões internas, se a gente ignora e põe numa gavetinha e põe debaixo do tapete, a gente nunca trabalha aquilo dentro de nós. Então, o trabalho de Jesus, que é uma coisa que fica muito clara em várias passagens, às vezes a gente fica falando assim, Jesus vai me chamar para trabalhar no centro. É legal, é super importante. Vou trabalhar na sopa, é importantíssimo todos poderem colaborar, vou ajudar no bazar, é fundamental. Mas às vezes a gente esquece que esse trabalho não é só externo, não é só com o outro, não é só na casa espírita ou em qualquer centro religioso. O trabalho é dentro de nós mesmos, principalmente. A gente tem que ser o primeiro local de trabalho nosso. Nos aprimorar, fazer a reforma íntima, olhar para dentro de nós. Ele continua. É a dor que te pede reconforto balsamizante. Então, quando a gente convive com um cenário de dor, seja uma pessoa que está acamada, adoentada, sofrendo, algum conhecido, amigo, algum colega de trabalho, que está em uma situação de sofrimento, será que a gente não foi colocado naquele local justamente porque a gente tem condições de alguma forma, por menor que seja, dar alívio àquela dor?
Essa é uma forma de chamamento ao trabalho. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. Quantos de nós já não fomos caluniados, já não falaram mal da gente, e às vezes a gente quer retrucar ou falar pior da outra pessoa, e às vezes é esse momento que a gente tem que parar, baixar um pouquinho a bola, engolir um pouquinho esse ego, esse orgulho, fazer uma oração para a pessoa, conseguir emanar vibrações positivas para quem nos fere. E essa questão do perdão, eu vi um vídeo esses dias na internet que falava que é o fato de você aceitar o dano, assumir que foi um erro e seguir a vida. Então a pessoa errou com você, errou, beleza, aceita o dano e bola para frente. Sem a gente desejar o mal de volta, sem a gente querer se vingar, a gente entender que aquela pessoa ela tem suas limitações, assim como todos nós, aceitar que fomos prejudicados, fomos, ok, mas agora vida que segue. E aí esse perdão, essa questão de você se doar e evitar o progresso daquele sentimento ruim, de você ficar remoendo maus sentimentos em relação à pessoa, só traz dor e sofrimento para nós mesmos. Então, quanto mais a gente exercita isso dentro de nós, a gente vem, primeiro bem vai ser para nós, e também a gente exercitar vibrações contrárias, né? Se foi enviado vibrações negativas para a gente, que a gente possa doar coisas boas de dentro de nós. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. Então, quantas vezes a gente vive numa situação de tristeza, de maldade, e às vezes a gente precisa ir lá e começar a trazer um pouquinho de luz, que seja um evangelho no lar, que seja uma mensagem amiga, que seja um telefonema, um abraço para alguém que está com dificuldade. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Então, quantas vezes a gente não está desentendido com o irmão, e aí a gente precisa ter humildade, falar, não, eu vou lá e vou tentar me resolver, vou tentar desfazer esse conflito para a gente poder seguir bem e evitar esses enlaces, que a gente só vai continuar perdurando. Esses enlaces aqui vão perdurar no plano espiritual e vão perdurar em outras encarnações enquanto a gente não conseguir resolver. Então que a gente se resolva nessa oportunidade, nessa encarnação, para a gente ir com menos enroscos para o plano espiritual. Não ouvides, então não duvide, não esqueça que o Senhor apela para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Então Jesus confia muito no potencial de cada um de nós. Todos nós temos esse potencial de sermos amorosos, bondosos, compreensivos, basta a gente querer exercitar. A voz do Mestre vibra no santuário doméstico, na oficina que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa. Então ele está falando aonde essa voz, que eu falei, a gente está aguçando os ouvidos para ouvir os chamados de Jesus. E aí nesse parágrafo que eu acho que é o mais importante, ele fala onde está essa voz, porque às vezes a gente acha que a voz de Jesus vai estar só aqui dentro da casa espírita, no domingo, no dia da palestra, do estudo do evangelho, ou na igreja, ou em qualquer outro centro religioso. Às vezes a gente acha que para falar com Deus ou ouvir Deus, a gente precisa estar num ambiente religioso. E muito pelo contrário. Jesus está ao nosso lado o tempo todo. Então ele fala, ele vibra, ele conversa com nós no santuário doméstico. Então o primeiro lugar onde a gente mais convive, na nossa casa, é ali o ambiente em que ele vai mais falar com a gente, nos chamar para o trabalho. Seja para trabalhar nós mesmos, seja para trabalhar o convívio familiar. Na oficina que te confias a conquista do pão. Então Jesus nos fala também no trabalho. Será que o trabalho que a gente não se encontra hoje não é justamente aquele ambiente que possa te auxiliar no progresso e você auxiliar os demais também no progresso? Eu falo hoje, eu sou professora, e eu falo que a pessoa que mais aprende sou eu. A convivência com os alunos, a convivência com os meus colegas de trabalho, eu estou numa escola, literalmente uma escola para mim. E é uma escola que eu não estou ali simplesmente para trabalhar conceitos de biologia, conceitos teóricos. A todo momento eu enxergo a questão humana, a questão da gente trabalhar com os nossos sentimentos, com os sentimentos do outro, no auxílio, no exemplo. Então, o quanto o local onde nós fomos colocados nessa encarnação para desenvolver nosso ofício, o quanto também não está atrelado a esse chamamento de Jesus, as nossas responsabilidades, as pessoas que nos rodeiam. Ele fala no templo de tua fé religiosa, seja qual ela for,
Ele fala na via pública. Então, quando a gente está na rua, encontra um desconhecido, encontra uma pessoa que está passando por dificuldade, ou alguém que vem falar uma palavra amiga, vem pedir um auxílio, a todo momento a gente tem Jesus falando conosco. Ele fala-te de 1000 modos diferentes nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam os teus passos pela primeira vez. Então Jesus fala conosco pelas outras pessoas. Aquele conselho que a gente recebe do amigo, a mãe que fala algo para você fazer ou não fazer, o filho que às vezes, na sua ingenuidade, às vezes nos dá uns puxão de orelha, né? Essa idade aqui que a gente está vendo aqui, eles estão conectados bem mais do que nós, talvez, no plano espiritual, e eles recebem muito mais inspiração e eles são ótimos para dar puxão de orelha na gente. Levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma. Então, todo dia de manhã, faça uma oração, se conecte com o alto, se conecte com as vibrações espirituais para te fazer conectar com Jesus, a fim de lhe registrares as sugestões. E não te esqueças de que, se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, chamamentos à ação digna, à sublimação dos sentimentos, ao dever bem cumprido e à atitude reta de consciência, em breve te elegerás escolhido para o concerto dos servidores divinos na glória do superior. E aí ele finaliza justamente com essa relação com os trabalhadores da última hora. Em verdade, o dono da vinha, Deus, convida os operários da sementeira e da seara indistintamente para o trabalho comum. Então, todos nós estamos sendo chamados o tempo todo ao trabalho. Entretanto, o esforço e o devotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que o destacam para a eleição e que deve e pode erguer-se. Então, não basta que Jesus nos chame, porque Ele chama o tempo todo. Agora, quem tem que dar o outro passo somos nós. Nós que temos que estar prontos e nos sacrificar, e nos esforçar, e cumprir bem o nosso trabalho, a nossa missão na criação divina, para o trabalho que nós fomos chamados. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, quantos Jesus chama e quão poucos estão atentos a esses chamados, que estão ouvindo e atendendo, que estão ouvindo ao invés de seguir, estão dando as costas. O que será que nós estamos fazendo? É que todas as criaturas estão na Terra, chamadas à construção da luz, mas só aqueles que se consagram às próprias obrigações, na execução dos divinos desígnios, podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Então, gente, a gente precisa trabalhar. Não basta a gente conhecer a doutrina, não basta a gente compreender os ensinamentos de Jesus, a gente precisa agir. São as ações que vão de fato colocar a gente como verdadeiros trabalhadores da última hora, porque tem chegado os momentos finais aí, e a gente vai querer aproveitar esse chamado de Jesus, porque nunca é tarde para começar. E aí a gente vê um trecho, voltando agora mais para o final da parábola, que talvez é o trecho que traz um pouco mais de conflito, de compreensão, um pouco mais tumultuoso a compreensão dela. Porque se a gente vê somente a questão literal, a gente vai ter essa visão de encarnados, em que um foi trabalhar mais cedo e ganhou a mesma coisa, o mesmo pagamento daquele que foi trabalhar na última hora. Se a gente tiver essa visão nossa, né, de capitalistas, ambiente de trabalho dos encarnados aqui na Terra, a gente vai falar que é completamente injusto. Um trabalhou bem mais do que o outro. Porém, a gente tem que entender a visão espiritual da parábola. E aí aqui ele fala que não é o quanto se trabalhou, mas sim a qualidade do trabalho executado. Se a gente pensar, por exemplo, os apóstolos. Os apóstolos estavam trabalhando com Jesus desde o início ali das pregações. Mas Paulo, que inclusive perseguiu vários cristãos, foi chamado em um dado momento. E ele trabalhou tanto quanto ou até mais do que os próprios apóstolos. E ele foi, se a gente pudesse fazer uma comparação, ele seria ali naquele momento um trabalhador da última hora, comparado aos apóstolos. E o fato dele ter começado depois, inclusive, de Jesus ter sido crucificado, reduz o mérito, o trabalho, a qualidade do que ele executou em prol do cristianismo, em prol
dos ensinamentos de Jesus? Muito pelo contrário, a dedicação, o esforço foi muito maior. E é isso que é valorizado para Jesus, para Deus, na obra divina. Então, se Deus compreende que esses que chegaram ao final, eles executaram um trabalho com esforço, com dedicação, com humildade, e realmente empenhados no bem, no amor ao próximo, no auxílio, na caridade, na evolução e no progresso, por que não receber o mesmo pagamento? Porque aqui a gente não está falando de pagamento monetário. O pagamento divino é a nossa própria evolução. O que está prometido para nós ao final do dia de trabalho? E aqui o dia, novamente, a gente lembrar que é relativo. Quando a gente pensar no dia de trabalho, a gente pode pensar em todo o nosso processo de evolução espiritual, que nunca vai acabar, né? Mas se a gente pensar, o que está destinado a todos nós alcançar a evolução espiritual, mundos celestes, a gente viver como espírito crístico, tão mais elevados e seguir a nossa linha de progresso. Isso é o que está destinado a todos nós. Sejam aqueles que começaram lá com os espíritos de capela, sejamos nós. Às vezes nós somos os espíritos de capela que estamos atrasados até hoje. Então, independente do momento em que a gente tem esse despertar da consciência, independente do tempo que a gente tem colaborado na criação divina, não é porque Jesus já era um espírito crístico na criação do planeta Terra que nós vamos receber menos do que Jesus começando a trabalhar agora. Todos nós teremos o mesmo pagamento, o pagamento da evolução moral e espiritual. E aí a gente tem uma outra parábola, porque nos ensinamentos de Jesus, se a gente fosse trabalhar parábola por parábola, ensinamento por ensinamento, a gente vai ver que ele está falando sempre as mesmas coisas, de jeitos diferentes, talvez dando ênfase a uma coisa ou outra, mas se a gente distrair a essência, está tudo muito conectado. E aí a parábola do óbolo da viúva traz muito essa ideia de que aquela única moeda que ela tinha, ela valia muito mais do que as centenas de moedas que os ricos doavam naquele ofertório. Porque para os ricos, eles davam daquilo que sobrava, daquilo que não ia fazer a menor diferença. Então, sem esforço. Não havia nenhuma importância real, nenhum sacrifício real naquela doação. Ou um sentimento genuíno de doação. Agora, para a viúva, ela estava dando tudo que tinha, mesmo que pouco. Era tudo que ela tinha para ela. Então, aquela doação pesava e valia muito mais, porque tudo está relacionado com a intenção, com o sacrifício, com o esforço, com o amor envolvido, com a dedicação. Então, se nós nos dedicarmos, nos esforçarmos nessa hora de chamado ao trabalho, nessas últimas horas de trabalho, todos nós seremos pagos com a bondade divina, com a nossa dedicação, e nós teremos o nosso retorno, né? Outra interpretação também que, estudando aí alguns estudiosos da doutrina, eles também mencionam sobre que talvez a gente tem que estar focado na generosidade divina. Quantos de nós estamos aqui em condições boas de saúde, boas de emprego, uma família relativamente estável, tranquila? Quantas vantagens nós não temos no nosso dia a dia? E será que nós somos merecedores de tudo isso que nós temos nessa encarnação? Quantos débitos nós não temos em vidas passadas? Será que a gente teria condições de viver hoje, pagando tudo que a gente precisa pagar de uma vez só? Será que Deus não está parcelando isso bem parceladinho para a gente e Ele dá para a gente muito mais crédito do que nos cobrando pagar as dívidas? E aqui, por favor, me entendam, pagar as dívidas bem metaforicamente falando, né? Mas eu acredito que a gente receba muito mais do que a gente merece, em condições da gente ter ali o mínimo para conseguir desenvolver determinadas tarefas. Então, talvez esse pagamento que o Senhor da Vinha fez aos últimos trabalhadores tem muito mais também relação à generosidade de querer ajudar, de querer ser bom para aquele que estava ali trabalhando, assim como os demais, do que, de fato, uma equidade. Então a gente tem que entender que a justiça divina, ela está muito além da gente às vezes conseguir sentir, compreender. E Ele é muito mais bondoso, generoso
conosco do que a gente imagina. Então a gente recebe às vezes muito mais hoje mesmo, todos os dias nós estamos recebendo às vezes muito mais do que a gente mesmo merece. Então que a gente nunca esqueça e duvide da generosidade divina. E a gente sabe que a lei do progresso e a lei do trabalho é uma lei, todos nós estamos sujeitos a ela, independente da nossa vontade ou não. Então todos nós vamos seguir por esse caminho, uns mais cedo, outros mais tarde, e aí a gente vê, inclusive, essa questão dos trabalhadores da primeira, da terceira, da nona hora e da 11ª hora, inclusive um respeito a essa velocidade de progresso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas dificuldades, os seus limites, e Jesus respeita os nossos livre-arbítrios, as nossas escolhas, o nosso tempo de evolução, e cada um vai estar preparado e pronto para servir, para ser chamado no momento adequado. Como eu disse, o nosso pagamento vai ser, o nosso trabalho na espiritualidade, nos tornarmos espíritos puros, viver em mundos celestes, colaborar com a criação de outros mundos, trabalhar na cocriação junto com Cristo, e que a gente possa, então, aproveitar essa nossa hora. Quanto antes houver o nosso despertar, menos sofrimento nós teremos para nós mesmos, menos sofrimento, dificuldades a gente gera para nós mesmos. Porque o bem que a gente faz ao outro é o bem que a gente faz principalmente para nós mesmos. E aí eu deixo a questão, vocês preferem ser trabalhadores da última hora aqui na Terra e conseguir acompanhar o processo evolutivo do planeta e permanecer aqui e também ser os trabalhadores da primeira hora de um planeta em regeneração? Ou vocês preferem ser os trabalhadores da primeira hora, só que num planeta inicialmente já começando o processo de provas e expiações, como aconteceu com Capela? Então que a gente saiba aproveitar esses momentos que a gente tem agora, esse processo, essas encarnações que a gente está tendo nesses próximos anos, nesses últimos 100, nos próximos 100 anos, 200 anos, quantos de nós vão conseguir retornar para esse planeta? Quantos às vezes não vão ser convidados porque não estão atendendo ao chamado do Cristo, ao trabalho no bem, à evolução moral e espiritual que a gente necessita fazer? Se a gente se recusa a ouvir esses chamados de Jesus, nós vamos ser convidados a nos retirar, e que a gente saiba valorizar o que a gente tem hoje. Porque hoje a gente sabe o que a gente tem, como é a nossa condição de vida, de saúde, de família. Como que será encarnações futuras? A gente não sabe se a gente vai estar tão bem ou não. Então que a gente saiba aproveitar o momento do agora e fazer agora. E aí tem esse texto do Emmanuel Reformador em que ele vai criticar os nossos hábitos de o tempo todo a gente está querendo arrumar desculpa. O tempo todo a gente quer arrumar uma justificativa para a gente não exercer o que a gente precisa exercer. Então ele fala, ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar. Então, a gente não pode ficar arrumando desculpa, achando que qualquer coisa vai ser justificativa para trabalhar, porque a gente pode trabalhar de 1000 formas na seara do bem, na seara do Cristo. Então, não pode alegar todas as situações para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir. De vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta Terra e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui se não confiasse em nossos esforços sinceros de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação de um mundo melhor. Então, se estamos aqui hoje, nas condições que estamos hoje, é porque Jesus confia e tem certeza do nosso potencial e da nossa capacidade, e que a gente consiga mostrar que a gente é grato a todas essas oportunidades que a gente recebe. E uma forma da gente demonstrar essa gratidão é trabalhando no bem, é auxiliando quem está do nosso lado, é nos aprimorando, nos corrigindo nos nossos defeitos. Então a gente não deve esperar por condições ideais. Porque eu trabalho muito. Porque eu só tenho fim de semana livre. Porque eu tenho um menino para cuidar. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se a gente for pensar, todos nós temos obrigações, todos nós temos o tempo corrido, as dificuldades. Mas será que, igual eu falei,
Se a gente tem que trabalhar, será que no nosso próprio trabalho a gente já não pode fazer o bem? A gente já não pode colaborar? Quando a gente está dentro de casa, cuidando do filho, cuidando das coisas da casa, com o marido, com a esposa, será que ali a gente já não consegue trabalhar? A gente não precisa, a gente se deslocar da nossa casa, às vezes ir para um asilo fazer uma assistência fraternal. Isso é ótimo. Quem tem disponibilidade, vá, trabalhe, auxilie. Mas não é por não ter esse tempo, esse momento, que a gente fala que não vai fazer. A gente tem o tempo todo dia, oportunidade de ser útil. Então, que a gente comece a fazer o bem agora, o quanto antes, e que a gente se policie o tempo todo para saber se as nossas atitudes estão coerentes com o chamamento de Jesus. E sempre que possível fazer algo para o bem, que seja ao final do dia fazer uma oração para aquela pessoa difícil, fazer uma oração para quem está doente, que seja emanar pensamentos positivos. Gente, isso não gasta tempo de ninguém, mas que seja de coração, que seja verdadeiro, que seja sincero para que realmente aquele auxílio, aquele benefício, essa energia boa possa chegar a quem precisa. Para a gente começar a encerrar, esse é o trecho que eu falei que foi inspirado no que a minha mãe mais gosta. Porque a gente tem sido chamado para o trabalho. Então, nós espíritas temos essa responsabilidade de dar sequência aos ensinamentos do Cristo, de reviver os ensinamentos cristãos com o raciocínio, a fé raciocinada, com algo muito mais palpável e não tanto cheio de alegorias. E aí, nesse capítulo 20, que trata da parábola dos trabalhadores da última hora, no item 4, vem esse texto, que é a missão dos espíritas. Então, se nós estamos sendo chamados para o trabalho na seara de Jesus, o que nos cabe? Qual que é a nossa missão na obra de Jesus, na obra do Criador, de Deus? E aí, quando a gente vai lendo o texto tem 2 páginas, mais ou menos, dependendo da versão que vocês pegam, mas se vocês repararem, o tempo inteiro eles estão nos apoiando, o tempo todo eles estão nos incentivando, falando, vai, você consegue, você dá conta, trabalha, a gente confia em você. E aí eles falam, ide, prega a palavra divina, não vos amedronteis. Eu peguei só os trechos, tá? Não nos amedronteis, e ele segue com vários trechos. Ide, prega, os espíritos do alto estão convosco. Ide, Deus vos conduz, marchai avante, parti com coragem para as tarefas. Mãos à obra, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Segui no caminho da verdade. Então, gente, a espiritualidade está conosco. Que a gente possa nos conectar com eles, com vibrações elevadas, com orações, fazendo evangelho no lar, vindo na casa, mas que a gente faça coisas que nos eleve espiritualmente, para que a gente possa se conectar com Jesus e perceber a todo momento os chamados que a gente tem para o trabalho na seara divina. Então a gente não se esqueça que estamos sendo sempre amparados e eles confiam e acreditam muito em nós. E que a gente também tem esse olhar generoso para nós mesmos e nos sentirmos capazes de auxiliar quem está ao nosso lado. E aí, eu quis finalizar com a questão do Domingo de Ramos, né? Hoje, principalmente a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, aí, que é o domingo que antecede a Páscoa. E eu fiquei pensando, né? Jesus nunca faz nada, nenhum ato de Jesus ele foi inocente, ele foi aleatório. Tudo tinha uma conexão, um porquê e uma simbologia. E aí, se a gente for relacionar a chegada de Jesus a Jerusalém com o Domingo de Ramos, a gente também pode associar justamente com essa parábola, em que a gente vê que muitos das pessoas que estavam ali celebrando a chegada de Jesus só teve contato com Jesus naquele momento, enquanto tantos outros estavam acompanhando Jesus há 3 anos, principalmente os apóstolos. Então, se a gente pensar, muitos ali estavam sendo chamados na última hora, naquela última hora da vida de Cristo encarnado. Então, ninguém está atrasado aí para o chamamento espiritual. O chamamento ele pode acontecer e a gente pode atender esse chamado a qualquer momento. Só que muitos ali que o receberam, que fizeram festa e que estavam felizes, muitos ali foi só fogo de palha. Logo esqueceram os ensinamentos, muitos não defenderam de Jesus no momento da crucificação. Então, na hora de fazer ali o ato de auxílio, de generosidade, de amor, eles viraram as costas.
Então não basta somente celebrar ou conhecer os trabalhos de Jesus, é preciso trabalhar, é preciso realmente se comprometer com o trabalho e com a transformação moral. Então não basta só a gente fazer festa, a gente precisa agir. E por fim, quando a gente pensa nessa parábola que todos recebem o mesmo salário independente da hora de trabalho, a gente basta dizer que não há distinção, se a gente for pensar, entre os apóstolos que acompanhavam Jesus e as pessoas que estavam ali conhecendo Jesus naquele primeiro momento em Jerusalém. Todos eles estavam recebendo o mesmo pagamento, os mesmos ensinamentos de amor, né? Então todos têm acesso à mesma mensagem de amor e redenção, independente se começaram a seguir Jesus lá no começo ou no final. Independente disso, todos vão receber a mesma mensagem de amor. Então que a gente siga com essa simbologia de que nunca é tarde, que é sempre o momento para a gente começar, que a espiritualidade nos ampare, confie em nós e que nós somos capazes. Nós estamos sendo chamados por Jesus a todo momento. E que vocês consigam, dentro do coração de vocês, ouvir esse chamado amoroso de Jesus. Obrigada.